Portugal, 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 Portugal. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Maia, nosso estimado anfitrião, António Silva Tiago, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia, Emília Santos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, António Bragança Fernandes, caro amigo, está a ver onde estava, não sei se está em alguns, sempre a considerá-lo. A Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Maia e candidata pelo Círculo Eleitoral do Porto, Olga Ferreira, cidade da Maia. Eu sigo aqui o guião, minha querida amiga. Eu sou disciplinadíssimo, está escrito, eu leio. O Sr. Presidente da Distrital do Porto, Miguel Barbosa, do CDS, o Sr. Presidente da Distrital, o Sr. Secretário-Geral do CDS, Pedro Moraes Soares, o Sr. Presidente da Distrital do PSD Porto, meu estimado amigo Sérgio Humberto, o Sr. Mandatário Distrital da Juventude, Bruno Bessa, o Presidente da Distrital do Porto da Juventude Popular, Hugo Gonçalves, o Presidente do Conselho Regional do Norte, da Ordem dos Médicos e também meu estimado amigo Eurico Castro Alves, que estará alguns também, são grandes figuras da democracia, é bom vê-lo. O nosso cabeça de lista por Viana do Castelo e também ilustre portuense, estimadíssimo amigo e vizinho lá pelo Minho, de vez em quando, lá está, o nosso amigo Zé Pedro Guiá Branco. Depois estava eu aqui, eu não conto, mas estou aqui. O meu também muito estimado amigo e companheiro de muitas lutas e também algumas vitórias, o primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, enfim, meus caros candidatos e candidatas, meus queridos amigos, para abreviar. E eu quero começar por um debate, não é o nosso, estejam descansados, os nossos têm sido ganhos todos e muito bem pelo nosso Luís Montenegro, sempre com muita coragem, muito empenho, vai continuar a ganhá-los todos. É mesmo um outro debate e é aquele debate em que há dias o nosso adversário, Pedro Nuno Santos, participou quando perguntava, a propósito de Portugal, o que é que não funciona. Eu devo dizer que, enfim, pronto, a coisa é um bocadinho surreal. E eu pensei, vou fazer esta intervenção, agora a difícil é como é que vou começar. Difícil é meter tudo, tive que resumir. Bom, mas eu começaria por aqui. De facto, o que é que não funciona? Eu parece-me que a resposta é simples. Mas eu gostava de começar por recordar que nos últimos 27 anos o PS governou 20. Portanto, a primeira conclusão que temos que tirar é que realmente o que não funciona é o socialismo. Mas há uma segunda conclusão que também temos que tirar, é que a avaliar pelo que se viu nos últimos 8 anos, quem com toda a certeza também não vai funcionar como Primeiro-Ministro é o Pedro Nuno Santos. Não vai. Não vai. E nós só temos que olhar à volta para percebermos os resultados. Quer dizer, estão aí, infelizmente, são maus, para mal deste país, mas também a propósito disso, o que é curioso neste exercício em que a política hoje se transformou, é que quem faz a melhor avaliação dos últimos 8 anos foi realmente o Pedro Nuno Santos, quando disse, não sei se recordam, eu suponho que foi alguns ali por setembro, não quero Portugal arrastar os pés. É uma coisa extraordinária. Acontece que o Pedro Nuno Santos foi um dos mais expressivos e impressivos rostos deste governo, liderado por António Costa, que nos manteve a arrastar os pés, sendo que, por seu lado, a melhor avaliação do Pedro Nuno Santos foi feita pelo António Costa. E foi feita pelo António Costa, em primeiro lugar, quando o demitiu de ministro, e em segundo lugar, quando reuniu com o Presidente da República, e quem sugere para o substituir como Primeiro-Ministro é Mário Centeno, não é Pedro Nuno Santos. Isto tem todo um imenso significado.
O que o António Costa, na verdade, confessa, e foi a primeira pessoa a fazê-lo, pelo menos no universo da esquerda, é que o atual secretário-geral do PS não tem um mínimo de condições, porventura de capacidade, seguramente de maturidade, para liderar um executivo. Agora, se nós quisermos ser justos, quem mantém Portugal a marcar o passo são, eu diria, com responsabilidade solidária, Pedro Nuno Santos, António Costa e o Partido Socialista. São um, outro e o Partido Socialista que mantém Portugal a arrastar os pés. E vamos cá ver, Portugal arrasta os pés porque atingimos valores recorde, absurdos, obscenos de impostos sobre as famílias, sobre o trabalho e sobre as empresas. Essa é a primeira razão pela qual Portugal arrasta os pés. Portugal arrasta os pés porque o Partido Socialista levou o Serviço Nacional de Saúde ao colapso. E, neste caso, arrasta os pés de forma dramática para muitos, os mais doentes, os que mais precisavam do Estado, que hoje lhes falha. E esta é uma marca dramática do Partido Socialista. Portugal arrasta os pés com a instabilidade na escola pública, a queda do desempenho dos alunos e a perda da autoridade dos professores. E eu quero dizer uma coisa. A AD está aqui para devolver humanismo e credibilidade ao Serviço Nacional de Saúde, para devolver autoridade aos professores e para ajudar os alunos a terem ferramentas, estudando com capacidade para melhor enfrentarem o seu futuro. Portugal arrasta os pés pela total inexistência de políticas de transporte, apesar dos fundos comunitários. Nós só temos que pensar nos episódios recambolescos da TAP, para usar do adjetivo do Presidente da República. Só precisamos de pensar, por exemplo, na reversão da decisão de construção de um novo aeroporto, que custa muito caro a Portugal. Aeroporto que tinha sido decidido pelo governo do PSD e do CDS e que, se a reversão não tivesse acontecido, meus queridos amigos, isto é importante dizê-lo porque a memória política normalmente é curta, estaria construído em 2023. Se o Dr. António Costa, em 2015, não tivesse revertido a decisão da construção de um novo aeroporto, neste momento Portugal já tinha um novo aeroporto. O que vale também para a ferrovia e esta coisa meia peregrina da opção por uma bitola ibérica de costas voltadas para o resto da Europa em 2024, que não se compreende, eu pelo menos não entendo. Mas acontece em Portugal. Portugal também arrasta os pés por causa do desperdício de fundos comunitários, desde a política agrícola comum ao plano de recuperação e resiliência. Aliás, vamos ser, sobre isto, não podemos ter qualquer dúvida. Aquilo que há dias se assistiu, com a Ministra da Agricultura a declarar cortes de 35% e 25% para a agricultura biológica e a produção integrada, e depois aqueles cortes e mesmo adiamentos de pagamentos já atrasados, o plano estratégico da PAC, foi só um último episódio de um Ministério que não existe e vive de costas voltadas para o setor. E quando a Ministra agora diz que vai fazer, não diz que vai fazer porque pensa nos agricultores, diz que vai fazer porque vai ter eleições em 10 de março. E quem não fez até agora seguramente não conseguirá fazer melhor a partir das próximas eleições. E o que temos de dizer também é que há neste momento agricultores, produtores, que estão a fechar portas, que estão a pedir empréstimos por causa deste governo e por causa desta Ministra da Agricultura, domingo ao Algarve. E isto não é aceitável. Mas 4 milhões de portugueses arrastam neste momento os pés porque vivem no limiar da pobreza sem prestações sociais, e isto devia indignar qualquer pessoa que se diga socialista em Portugal. Mas isto acontece com o Partido Socialista no poder. Neste momento, meus queridos amigos, há famílias inteiras de portugueses e estrangeiros a viver na Gar do Oriente. Isto não é normal.
E nós revoltamos com isso na AD. E nós resolveremos também, lhes garanto, no que de nós dependa, muitas das causas que trouxeram tanta pobreza a Portugal. Se pensarmos bem, meus queridos amigos, Portugal também arrasta aos pés, e isto foi dito aqui pelo nosso mandatário da Juventude, e devemos dizer com toda a justiça, porque, enfim, nos chavões e nos discursos, todos os dias falamos da juventude mais qualificada de sempre em Portugal. Acontece que, ao contrário da geração dos meus pais, em que tirava um curso, normalmente conseguia trabalhar na área da sua licenciatura. Quem descontava para a Segurança Social normalmente tinha uma reforma. E quem normalmente tirava esse curso podia trabalhar na área da sua licenciatura. Hoje em dia a juventude, infelizmente, não pode fazer quase nada disso, tantos anos depois do 25 de Abril. E, portanto, Portugal também arrasta aos pés de cada vez que vê 1 em 3 jovens ter que sair do país, simplesmente porque a taxa de desemprego jovem, e atentem no número, é atualmente superior a 20%, ou quando têm a sorte de arranjar um emprego, na maior parte dos casos, os salários são simplesmente ridículos. E isto também é uma das causas que deixa Portugal a arrastar os pés. E nós queremos para a nossa juventude, porque realmente a juventude é o nosso futuro, uma realidade muitíssimo melhor. Em relação a isso, o Luís Montenegro já mostrou como é que isso se faz e fará, ninguém duvide, e no que dependa da AD, no que dependa do Luís Montenegro, no que dependa de todos nós, traremos muito melhor para a juventude em Portugal. Agora, se nós pensarmos bem, na verdade o socialismo normalmente consegue pouco mais do que distribuir a pobreza, pela simples razão de que ataca todas as formas de criação de riqueza. Para este Partido Socialista, criar riqueza é um pecado e os impostos são um castigo. Não se pode querer ser rico em Portugal, não se pode querer usar do tal elevador social, porque se em algum momento se tem sucesso, lá estará o fisco, com a sua mão longa, a pensar todas as formas de tortura tributária com que nos vai levar o que temos e os que não temos. Mas a consequência, para além disso, é de hoje termos em Portugal, e esse é um número que também é uma marca do PS que justifica que Portugal arraste os pés, neste momento, 16% dos portugueses pagam 80% dos impostos. Isto não é normal. Neste momento, chegamos a um ponto em que, 8 anos depois, são muito mais as pessoas que saem da classe média para os escalões inferiores de riqueza do que dos escalões inferiores de riqueza para a classe média. E sem classe média não há uma sociedade justa em Portugal. É por isso que também é importante outra coisa, meus queridos amigos. E nós devemos aceitar isso porque é um facto, e todos nós o ouvimos e vemos à nossa volta, junto às nossas famílias, junto aos nossos amigos, quando nos interpelam na rua. A maior parte do povo tem neste momento toda a razão para se sentir profundamente revoltado com o resultado destes 8 anos e com o estado geral, eu diria, da nação, de que lhes trouxe aqui apenas alguns exemplos. Eu diria até, muitos portugueses sentem hoje aquilo que, enfim, é uma frase que eu suponho que todos conhecem, mas que me ocorre hoje particularmente. Muitos portugueses sentem aquilo que Ayn Rand escreveu num pensamento, enfim, ainda logo no início do século XX, e que dizia assim: quando você perceber que, para produzir, precisa de obter a autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho. E que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. No que dependa de nós na AD, a nossa sociedade não estará condenada. Não estará condenada. Agora, também temos de ser claros, porque nós, neste mundo global, também na política, concorremos com muita gente. E concorremos com muita gente que, disputando este mercado eleitoral, dependendo de si, quererá chegar a algum lugar. Agora, o que as pessoas têm que perceber é que realmente há, neste momento, 2 soluções para Portugal. Há este PS e há a AD. E depois há manifestações de protesto. Bom, isto para dizer o quê? É que estas eleições de 10 de março, e até por razões quase patrióticas, devo dizê-lo, não são eleições a 2 voltas à francesa.
E isto faz toda a diferença porquê? Porque em Portugal, em 10 de março, como noutras eleições legislativas, não é possível fazer primeiro um voto na revolta e depois fazer um voto na mudança para retirar o Partido Socialista do poder. Quem optar pelo voto da revolta nos populismos radicais não estará a fazer outra coisa, neste momento, que não seja dar a vitória ao PS e impedir o voto na mudança com senso, com quadros e com a capacidade que só a Aliança Democrática representa. A Aliança Democrática é a única alternativa e estamos aqui precisamente todos nós, porque temos que garantir que a nossa sociedade não está condenada. E nós somos a esperança entregue nas urnas a por Portugal fazer muito melhor. Portugal precisa desta nova esperança. E a AD vai fazê-lo, ninguém duvide. Eu hoje tenho a grande vantagem de ter um extraordinário médico, e para além de mais, bastonário ilustre que foi da Ordem dos Advogados, a fazer o encerramento. Eu tenho muita honra de secundar nesta lista o Dr. Miguel Guimarães e digo isto com toda a sinceridade, mas exatamente por isso eu vou-me ficar aqui pelo diagnóstico e vou deixar para o Dr. Miguel Guimarães o tratamento, porque eu sei que ele tem ali várias... Mas há uma outra coisa para terminar que eu lhes queria dizer. Podem ter a certeza que a AD vai devolver eficácia e humanismo ao Serviço Nacional de Saúde. Não é à toa que temos este cabeça de lista. A AD vai devolver rigor à educação, vai devolver rendimentos às famílias e às empresas, vai encontrar respostas para os problemas da pobreza, da habitação e dos transportes, vai aproveitar os fundos comunitários, não vai desperdiçar os fundos comunitários e vai reforçar a justiça e a segurança dos portugueses. Já agora, a AD vai também resolver muitos dos problemas sentidos no Porto e a Norte. E quando me perguntavam, Melo, tu és candidato do Porto, é verdade, porque eu sinto-me um homem do Norte. Eu sinto-me um homem do Norte. Nascido, que é uma... Aliás, eu sou um homem do Norte. E, portanto, meus queridos amigos, verão como a AD terá respostas para a mobilidade urbana e para o tráfego rodoviário da VCI. Aliás, a este propósito, é extraordinário ver que este governo, que em gestão prometeu tudo a todos, que enviou SMS a 1 milhão e não sei quantos mil pensionistas a dizer vão lá ver o e-mail da Segurança Social para perceberem o aumentozinho que nós demos e nós sabemos o que isto significa. Quando aqui os autarcas do Norte lhes falaram agora da VCI, disseram... isto foi dito pela Secretaria de Estado das Infraestruturas, as decisões ficam para o próximo Executivo. Podem estar tranquilos, nós vamos vencer as eleições, o próximo Executivo seremos nós e nós vamos resolver o problema da VCI no Porto, com toda a certeza. Trataremos também de fazer com que a TAP deixe de ser uma companhia aérea de Lisboa apenas porque tem de servir o país inteiro e é paga com os impostos de todos. Aliás, eu quero dizer... Aliás, posso assegurar que uma parte ínfima, porque o dinheiro é muito, daqueles 3,2 mil milhões de euros que lá foram metidos também saíram do nosso bolso. Podem ter a certeza absoluta disso. E, por último, também teremos respostas para os problemas da insegurança que se sente e resposta para aquilo, eu devo dizer, são anseios justos das forças de segurança, mesmo se aqui ou ali os protestos não são adequados. Nós temos que reconhecer que o que está a acontecer com as forças de segurança em Portugal não é justo. Quando se fala de risco, fala-se de risco para a Polícia Judiciária, é verdade, e a justiça aí está a ser feita, mas quem também entra muitas vezes em bairros problemáticos, quem é agredido, cuspido, insultado, é a PSP e é a GNR, que não corre menos riscos. E, portanto, fez muito bem o Luís Montenegro em dizer que este é um dos primeiros assuntos que tratará quando for Primeiro-Ministro. As nossas forças de segurança merecem-no. E agora eu termino mesmo só para dizer, viram o que aconteceu nos Açores? A primeira grande lição que devemos retirar dos Açores é que as sondagens não ganham eleições, meus queridos amigos. As sondagens não ganham eleições.
O que ganha eleições são os protagonistas, felizmente temos muitos e bons, são as ideias, apresentamos muitas, até já apresentamos um cenário macroeconómico e os outros prometem tudo e mais alguma coisa, não conseguiram apresentar nenhum do PS àquele outro partido do populismo radical, e ao trabalho. E por isso que lhes digo, meus queridos amigos, vamos ao trabalho, porque para vencermos no próximo dia 10 de março, teremos de trabalhar muito. Vamos trabalhar, vamos merecer e vamos vencer. Viva a AD, viva o Porto, viva o Norte, viva sempre Portugal. Viva a AD, viva sempre Portugal. Portugal, Portugal, Portugal.